Olá, bom dia. Vamos começar o sábado com as principais notícias da igreja dessa semana. O Papa Francisco voltou a falar sobre misericórdia e sobre a violência contra os cristãos. Você vai ver também um evento que marcou o Dia Internacional da Mulher no Vaticano e um aplicativo de celular que mostra marcas de roupa que usam trabalho escravo. No Vaticano, o Papa fez a abertura das 24 horas para o Senhor. É um dia que dioceses do mundo todo se dedicaram à confissão. E ele foi o primeiro a receber o sacramento. O Papa Francisco presidiu uma liturgia penitencial na Basílica de São Pedro que estava muito lotada. O Papa explicou, em uma atmosfera de grande sobriedade e recolhimento, que o pecado isola e cega as pessoas. É uma cegueira do espírito que nos impede de ver o que é mais importante, de fixar o olhar sobre o amor que nos dá vida. Essa cegueira nos leva pouco a pouco ao que é superficial, até que ficamos indiferentes aos outros e ao que é bom. Fino a rendere insensibili agli altri e al bene. Ele também disse que a tentação leva ao egoísmo e, em última instância, ao fechamento do coração. Como é fácil e equivocado acreditar que a vida depende do que temos, de nossos sucessos e sobre a aprovação do que se recebe. A acreditar que a economia é apenas para o lucro e o consumo, que os desejos pessoais são mais importantes que a responsabilidade social. Devono prevalere sulla responsabilità sociale. É por isso que ele pediu aos cristãos para não se agarrarem a qualquer coisa que pode separá-los de Deus. Vamos deixar de lado tudo que nos impede de correr em direção a Ele, sem medo de deixar para trás as coisas que nos fazem sentirmos seguros e ao qual estamos ligados. E a cui stiamo attaccati. Ele também dirigiu uma mensagem aos confessores, convidando a serem fiéis ao Evangelho, mas, ao mesmo tempo, levar em conta a fragilidade e o desejo de retornar a Deus daqueles que se confessam. Nós certamente não devemos diminuir as exigências do Evangelho, mas não podemos colocar em risco o desejo do pecador de se reconciliar com o Pai. O que o Pai espera, mais do que tudo, é que seus filhos e filhas voltem para casa. Para concluir a homilia, o Papa praticou o que pregava e se confessou. Ele foi o primeiro a receber o sacramento da reconciliação nessa celebração penitencial. Então ele ouviu a confissão de alguns peregrinos. Durante o Ângelus do último domingo, o Papa disse que as irmãs mortas no Iêmen são mártires da indiferença. A guerra já matou 9.000 pessoas. Durante o Ângelus, Papa Francisco recordou o assassinato de 4 missionárias religiosas no Iêmen. Ele lamentou a falta de repercussão na mídia sobre o crime. Questi sono i martiri di oggi. Elas são mártires, não foram capa de jornal, não foram notícia. São pessoas que deram sangue pela igreja. Estas pessoas foram vítimas do ataque. As assassinaram, mas também foram mortas pela indiferença, por esta globalização da indiferença a quem nada importa. Di questa globalizzazione dell'indifferenza che non importa. As religiosas foram mortas juntamente com outras 12 pessoas em um ataque a uma casa de idosos onde elas trabalhavam. O Papa enviou suas condolências à congregação e disse que sentiu uma profunda tristeza pelo assassinato que chamou de um ato de violência insensato e diabólico. Disse que espera que a partir de agora as partes deponham as armas e tenham diálogo. A guerra no Iêmen, o país mais pobre do Oriente Médio, começou há quase um ano. Eles já perderam cerca de 9.000 pessoas e existem quase 1 milhão de desabrigados. Durante o Ângelus, Papa Francisco também refletiu sobre a parábola do filho pródigo. Ele explicou que Deus é Pai misericordioso e que não se cansa de esperar. Os erros que cometemos, mesmo os grandes, não prejudicam a fidelidade do seu amor. No sacramento da reconciliação, sempre podemos começar de novo. Por último, o pontífice também agradeceu a iniciativa da comunidade de Sant'Egidio, da Igreja Valdense e Metodista e das igrejas evangélicas por facilitarem o asilo na Itália para 100 refugiados sírios.
O Iêmen é o país mais pobre do Oriente Médio e a guerra civil, que tem mergulhado o país no caos, é um dos conflitos esquecidos que o Papa Francisco incluiu em seu último discurso no Natal. A guerra civil vem fermentando há anos, mas em março de 2015 se quebrou completamente. O Iêmen está dividido em duas facções. A do norte, nas mãos dos rebeldes xiitas, que poderiam estar ajudando o Irã, e a do sul, controlada pelo governo e apoiada pela coalizão liderada pela Arábia Saudita. A falta de segurança tem facilitado a entrada de terroristas do Estado Islâmico ou Al-Qaeda, os principais suspeitos dos atentados contra religiosos. Em setembro passado, no Aden, foi incendiada a última igreja católica no país. A matança das 4 missionárias da congregação fundada por Madre Teresa e de outras 12 pessoas em uma casa de repouso foi o último dos muitos crimes cometidos neste conflito, cuja autoria ainda não é clara. A ONU disse que a coalizão, liderada pela Arábia Saudita, poderia ser a responsável por muitos dos ataques aéreos cometidos contra civis. A morte de civis continua aumentando no Iêmen. Em fevereiro, foram assassinados 168 civis e 193 ficaram feridos, cerca de 2/3 deste número por ataques aéreos da coalizão. A coalizão liderada pela Arábia Saudita, no entanto, negou ter responsabilidade por tais ataques contra civis. O representante na ONU indicou que os casos em que podem estar envolvidos estão sob investigação. Qualquer um que diz que os alvos da coligação são deliberadamente os civis, incluindo hospitais ou escolas, está completamente equivocado. É absolutamente errado. Estima-se que a guerra deslocou mais de 1 milhão de pessoas e causou mais de 9.000 mortes. Também deve ser considerado a este número a terrível crise alimentar, que afeta pelo menos 15 milhões de pessoas. Na quarta-feira, o Papa Francisco disse que a Igreja Católica não quer dinheiro sujo e sem corações que estejam abertos à misericórdia de Deus. Papa Francisco parou o papamóvel para que estas 2 crianças pudessem acompanhá-lo durante seu passeio para saudar os peregrinos. Em sua catequese, o pontífice refletiu sobre como a Bíblia mostra que Deus corrige com a misericórdia e não se cansa de perdoar, não importa o quão sério é o pecado. Dios habla amorosamente a la conciencia de sus hijos, para que se arrepientan y se dejen amar de nuevo por Él. La salvación siempre es un don gratuito de Dios, pero supone la decisión de escucharlo y dejarse corregir por Él. A cada semana, Papa Francisco reflete sobre a misericórdia. Nesta, ele lembrou que Deus não está limitado a perdoar, mas ele corrige as pessoas para torná-las melhor. Dios se comporta con nosotros como un padre de familia que ama a sus hijos, los socorre, los cuida y los perdona, y que también los educa y corrige cuando se equivocan para ayudarlos a ser responsables, a crecer en el bien y en la libertad. Em alguns momentos do discurso, o pontífice disse que a Igreja Católica não aceita esmolas de quem ganhou dinheiro de forma desonesta. È frutto del sangue di tanta gente sfruttata, maltrattata, schiavizzata, col lavoro mal pagato. Io dirò a questa gente, per favore, portate indietro il tuo assegno, brucialo. Il popolo di Dio, cioè la Chiesa, non ha bisogno di soldi sporchi, ha bisogno di cuori aperti alla misericordia di Dio. Centenas de homens e mulheres sentados na primeira fila não passaram despercebidos pelo Papa. Eram alunos da Escola de Bombeiros. O pontífice os agradeceu pela presença e deu-lhes uma bênção especial.
Ao terminar a audiência geral, emocionado, Plácido Domingo, acompanhado por sua família, saudou o Papa Francisco e lhe entregou alguns presentes. O encontro foi breve, mas o artista e o pontífice puderam trocar algumas palavras. O lendário tenor espanhol participou da audiência com os demais peregrinos e uniu sua voz quando os que clamavam o nome do Papa. O tenor, de 75 anos, nascido em Madrid, lamentou ainda não ter cantado para Papa Francisco. Em outra ocasião, ele se apresentou para João Paulo II e Bento XVI. No próximo bloco, a gente mostra o evento do Dia das Mulheres no Vaticano. Até já!